Olá pessoal, tudo bem? Estamos mais uma vez em um Drops aqui da Makers. Eu sempre trago profissionais incríveis, profissionais que têm muito conteúdo para trazer para vocês insights, aprendizados, tips de carreira. E esse Drops é um compilado de toda a experiência que esses profissionais acumularam em suas carreiras para poder disponibilizar para vocês algum learning para mudar o dia, mudar a atitude, provocar vocês a pensar em coisas diferentes. Bom, meu convidado de hoje é o Léo Calegaro, Insight Solution Director do RAP, essa grande startup, e ele tem insights incríveis para poder compartilhar com a gente. A pergunta que não quer calar, Léo, é por que dados, insights, é uma disciplina indispensável para qualquer profissional exponencial hoje, seja um profissional que está dentro de uma companhia ou quem está em transição de carreira precisa se desenvolver nessa disciplina. Oi, Ti. Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite. Uma alegria estar aqui com vocês. Bom, acho que a resposta para essa pergunta é uma resposta bastante direta. Muita gente fala: minha empresa toma decisões baseada em dados. Será que toma mesmo? Ah, Acho que se basear em dados e utilizar os dados como ferramenta estratégica já caiu até numa obviedade. A sua intuição não é tão forte, tão potente, que dá conta da realidade do mercado. Então, você sozinha não é suficiente para tomar decisões. Para isso, você precisa ser munida com dados. Então, acho que essa resposta é uma resposta que acho que já está se internalizando no mercado. Mas hoje eu queria dar algumas dicas de como a gente pode efetivamente utilizar os dados dentro do nosso negócio, dentro da nossa estratégia e fazer com que eles efetivamente sejam um instrumento de trabalho. Primeiro, é sobre a estruturação de dados. Muita gente chega numa unidade de negócio e a primeira palavra que vem à mente é: vamos automatizar coisas para ganhar eficiência de processo. Você mesmo já deve ter feito algo nesse sentido, de querer chegar e automatizar, automatizar, automatizar. O problema é que não é possível automatizar um processo que não existe. Hoje, a grande dificuldade da automatização não é a automatização, e sim é o que a gente chama de elicitação, a trazer à tona de forma sistematizada o que de fato precisa ser automatizado. E é aí que tem um problema, porque isso não é responsabilidade do BI. Então, você sistematizar, estruturar os seus dados, o que você precisa para entrar, para sair, para ser processado, isso sim é uma função de negócio. Então, a estruturação de dados é um pilar inicial para quem quer, de fato, utilizar dados. Um segundo tip é: aprenda a utilizar as ferramentas disponíveis. É muito comum que depois de todo o processo de automatização, e aí você tem um monte de dashboard pronto, você tem um monte de ferramenta pronta, essas ferramentas são simplesmente inutilizadas. Por quê? Porque ao final do dia você espera um PPT na sua mesa. Você espera que alguém te dê um discurso. Ninguém é tão sênior que não consiga aprender algo novo. Léo, isso significa que eu preciso ser um programador? Isso significa que eu agora vou virar um data science? Não. Significa que você precisa aprender a mexer no Power BI. Significa que você precisa aprender a utilizar a sua ferramenta própria. E é extremamente comum que pessoas de cargo acima de coordenação sequer tenham acessado a plataforma própria, sequer tenham acessado aos dashboards. Isso é imprescindível para você trabalhar com dados, é usá-los. E o terceiro tip é: conte uma história. Os dados, eles são peças discursivas. Só que mais importante do que essas ideias é o vínculo que as une. Então, trabalhar com dados não é plotar um monte de números, não é mostrar um monte de gráficos, é saber o que dizer. Tenha um poder narrativo. Então, acho que se a gente quer efetivamente trabalhar com dados, entende a relevância dos dados, que cada vez está se mostrando mais lógica e óbvia, a gente precisa ter uma capacidade de estruturação, de arquitetura de informação. A gente precisa aprender a mexer com as ferramentas disponíveis. E as ferramentas disponíveis são de alto nível, a gente já consegue, não precisa ser um programador para utilizá-las. Em terceiro, a gente precisa ter um poder discursivo. Dados são palavras da nossa história e elas precisam ser utilizadas de forma muito, muito, muito inteligente. É possível, inclusive, mentir com elas. E daqui eu deixo uma recomendação de livro.
um livro bem mainstream e bem importante para qualquer profissional que quer trabalhar com dados. How to Lie with Statistics, do Roll Huff. É um livro que em português é literalmente Como Mentir com Estatística, e que mostra exatamente como é o processo de estruturação de dados e como a gente pode utilizar os dados a nosso favor, inclusive mentindo com eles. É algo bem interessante e qualquer profissional de negócio deveria saber. Eu imagino que essas sejam algumas das principais dicas que um profissional, em qualquer nível, em qualquer organização, em qualquer segmento, precisa ter para ontem, para ter recursos disponíveis como profissional, como skill, para seguir no mercado. Hoje, ninguém mais trabalha sem dados. Mas hoje, eu conheço poucas pessoas que efetivamente utilizam os dados de forma assertiva, de forma sistematizada, organizada, bem propositiva. E eu acho que é assim que a gente tem que ser. Incrível, incrível, Léo. E você que está assistindo a gente aqui, não caia na mentira que te falaram que dados é uma disciplina que está dentro de BI, que está dentro de CMI, que está dentro de marketing. Hoje toda empresa precisa respirar e tomar decisões baseadas em dados. Então, se você é um profissional, independente da área que você está, você precisa minimamente dominar essa disciplina, conversar sobre essa disciplina, tem que estar na sua mesa de discussão. Porque hoje as companhias, as grandes empresas exponenciais, e aqui a gente está falando de profissionais exponenciais, eles só tomam decisões baseadas em dados. Tá? Não que o seu filho não é importante, mas ele precisa estar baseado em dado insight. Léo, muito obrigado pela atenção, por ter compartilhado com a gente tantos insights. E para quem está assistindo a gente, pega a visão, hein? Até a próxima.